Ainda com seus olhos fechados. Você sente por um instante, Pai amado, Pai querido. Deus poderoso, nós te damos graças a Deus mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos neste lugar, diante do Senhor, na tua presença, louvando Deus, glorificando o teu nome, Pai, adorando a ti, porque tu és nosso Deus, porque tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Apresentamos, Deus, cada vida que está aqui nessa noite diante da tua presença, sabendo, Deus, e lembrando que nós somos dignos de estar aqui, Pai. Somos fracos, somos falhos, erramos, pecamos, falamos muitas vezes coisas que não devemos e não falamos o que deveríamos falar, Pai. Muitas vezes desagradamos a ti, mas todos os dias, Deus, nós com o coração quebrantado, arrependido, nós olhamos para a cruz, para o sacrifício do Senhor Jesus, do Calvário. E nós sabemos que o sangue do Senhor Jesus continua perdoando o pecado de todo aquele que se arrepende. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça tem se chegado até nós, tem nos alcançado. E nós Te louvamos por isso. Sabemos que ninguém merece nada do Senhor, mas o Senhor ama até aquele mais vil pecador, Pai. Assim como disse o apóstolo Paulo, o qual eu sou o principal deles. Nós Te damos graças todos os dias da nossa vida, porque o Senhor nos amou com tão grande amor que nós nunca vamos conseguir retribuir, mas o mínimo que nós podemos fazer, Deus, é lançar as nossas vidas diante do Teu altar, nossas vidas, Deus, na Tua presença. E todos os dias, Deus, levantar um altar, um trono de louvor a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade nessa noite, Pai. Apresentamos cada vida diante do Senhor, que cada vida que está aqui nessa noite possa sair daqui edificada, possa sair daqui, Deus, com a instrução a mais da parte do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, é a minha oração, é o meu pedido, Pai, nessa noite. Amém. Amém. Graças a Deus. Capítulo 16, a partir do versículo 1. Alguém pode ler para nós, por favor? Atos capítulo 16, a partir do verso de número 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Você percebe que tem vários detalhes nesse versículo, né? Então ele chegando a Derbe e Listra, eu ia até colocar algumas fotos aí, mas nós já vimos dias atrás a respeito da cidade de Derbe e também da cidade de Listra. Nós vimos algumas fotos, nós chegamos a ver alguns slides aí. Em Paulo, então, nessa segunda viagem missionária, eles chegam a Derbe, também a Listra, e eles encontraram alguém que se tornou muito conhecido e se tornou um companheiro, se tornou um auxiliar, vamos dizer assim, né, do apóstolo Paulo, que é Timóteo. Você sabe alguma coisa a respeito de Timóteo? Não? Você vai falar assim, 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo. Então, além das duas cartas de Timóteo, olha só que interessante. Só vou ler um comentário só e para a gente não parar muito. Timóteo, ele pertencia a uma família mista. Isso não era muito comum, né? Porque os judeus, eles não tinham o costume de se misturar, né? E até comentei algo, eu trouxe algo que também ficou no bolso da minha calça do trabalho, a respeito com todo respeito, né? A respeito de uma festinha de Natal que o pessoal fez. Eu me lembro que determinada igreja que fez, enfim, tem lá o bebezinho Amagedora, né? Mas o bebezinho parece um alemão, assim, sabe, loirinho. Eu comentei com nós, esse menino não é judeu. O judeu, ele tinha uma raça pura, né? Então aqui a gente vê algo a respeito de Timóteo, que é algo assim incomum na época, porque os judeus, eles não se misturavam. Então Timóteo, ele, em específico aqui, Timóteo, ele pertencia a uma família mista. Ele era filho de uma judia cristã, que cria em Deus, mas o seu pai era grego, né?
Então, se supõe que o pai de Timóteo não era cristão, não servia a Deus. Então também a Bíblia nem cita a respeito do pai de Timóteo, somente da mãe dele. Depois a gente vai fazer um comentário também a respeito desse assunto. Então o Timóteo ele aprendeu a respeito da fé dele com quem? Se o pai de Timóteo fosse judeu, ele aprenderia com o pai, porque era uma prática comum da época. Mas o pai de Timóteo era ausente assim, com relação à crença, né, com relação ao cristianismo. Então ele aprendeu da sua fé com quem? Ele aprendeu com a sua avó, né, Loide, e ele aprendeu também com a sua mãe, Eunice. Timóteo aprendeu a fé dele, ao cristianismo, aprendeu com essas duas mulheres, tanto com a sua avó, como também com a sua mãe. Então, só para a gente completar o versículo primeiro, então o apóstolo ele não estava, o apóstolo Paulo, chegando aqui em Derbe e Listra, né, não estava disposto a comprometer o evangelho. Então ele toma uma decisão interessante de circuncidar a Timóteo, porque eles iriam passar por determinados lugares onde os judeus poderiam colocar a circuncisão como barreira, porque vocês se lembram que foi levada essa causa para o concílio, lá os anciãos, os apóstolos decidiram a respeito da circuncisão. Então, dependendo do lugar onde eles iriam, eles poderiam ter esse problema. Então, o apóstolo Paulo ele preferiu circuncidar Timóteo, porque Timóteo andaria com Paulo por alguns lugares e ele não poderia ter nenhum tipo de problema. E não por causa da salvação em si, né? Mas porque ele vinha mesmo pregando a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Ele próprio escreveu para a igreja de Éfeso, mas para evitar problema pelos lugares por onde ele iria passar, né? Então, depois a gente vai fazer mais um comentário a respeito de Timóteo. Mas então, a princípio, o apóstolo Paulo tem um encontro com Timóteo. Ele vê aquele garoto, né, vê aquele moço, que ninguém precisava falar, olha o cristão, não. Ninguém precisava falar isso para Timóteo. E se via em Timóteo algo de Deus na vida dele. Alguém pode ler para nós, por favor, o verso 2? O qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Amém? Então o que ele fazia? Ele dava bom testemunho. Então ele refletia algo na vida dele. Então, quando se dá um testemunho, na verdade o testemunho ele muitas vezes vale mais do que muitas palavras, porque muitas pessoas falam assim, não, eu sou cristão, mas na verdade na hora que se olha, você fica procurando alguma coisa de Cristo e fala assim, puxa, eu não sei não. Se falasse que era afegão, eu ia acreditar no cristão. Então, e às vezes a pessoa ela nem chega a expressar a respeito da sua fé, mas se vê algo de diferente na pessoa, né? Timóteo era alguém assim, né? Dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e também em Icônio. Está aqui tudo bem? Vamos ver aí o que diz o verso de número 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então ele poderia encontrar essa barreira pelos lugares onde ele fosse. Puxa, mas ele está com a gente, mas o pai é grego. Então, quem faria esse processo para Timóteo seria o seu pai, não sua mãe. Então, por isso que o apóstolo Paulo preferiu circuncidar Timóteo, para que ele não tivesse nenhuma questão, porque muitas famílias, o pai, ele liderava, claro, lidera, né? Mas o pai, ele era, por ser responsável pela casa, pelo lar. Então, se ele não circuncidasse o filho, na verdade, o filho também não poderia ser circuncidado. Mas quando se encontrava alguém que circuncidava o outro, ele era considerado como que quase que um filho. Você percebe que várias vezes Paulo chama Timóteo de filho, meu filho Timóteo. Então ele usa essa expressão por causa dessa proximidade. Então é como se ele fosse um pai de Timóteo. Claro que acaba sendo pai, né, na fé ali, em todo aquele trabalho, mas o que circuncidava o outro tinha como que uma autoridade sobre a vida dele, né, no mundo espiritual, e isso é interessante. Então,
aquilo que o pai de Timóteo ele não fez, né? Por ser ele grego. Então Paulo ele acaba assumindo, né, esse papel e circuncida Timóteo para evitar a palavra do Senhor, pede para que nós venhamos a fugir de algumas coisas, né? E principalmente da aparência do mal, ou seja, não é circuncidado, né? Família, toda aquela misturança toda. Então, na verdade, não tinha o direito ou não tinha autoridade para se pregar o Evangelho, para se pregar a palavra. Você pode pensar assim, mas isso aí não tem nada a ver. Você percebe que Jesus ele é questionado o tempo todo, mas não está ele entre os seus pais, não estão entre nós, e os seus irmãos não estão entre nós, as suas irmãs. E como eles vêm falar, então você percebe que eles traziam isso com eles. Quem é que está falando? Então, você percebe que há poder nisso, né? Então, aquele que é enviado, ou aquele que a pessoa está representando, no mundo espiritual, isso é muita diferença. Quando você ora para alguém, o que você faz? Você simplesmente ora? Não. Você fala em nome de alguém, para que a tua palavra venha surtir efeito. Então você fala em nome de Jesus. Você tem o respaldo de Jesus. É como se a gente tivesse nossos pais aqui, aquilo que aconteceu com Timóteo, como se a gente tivesse nossos pais, mas nosso pai não tem autoridade assim para nada, a gente se coloca debaixo de alguém que tem autoridade, e aí a gente pode estar ensinando a palavra, né, da salvação, do Evangelho. Bem? Tudo bem até aqui? Baixa os olhos pelo menos. Tudo bem até aqui? Tá bom. Então, tá jóia. Então, irmãos, no versículo de número 3, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, às vezes, foi longe agora. Às vezes você lê a Bíblia, você pode pensar assim, puxa, mas ainda falta muita coisa para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Depende do que você quer de Deus, e depende do que você busca de Deus. Eu conversava com alguém hoje a respeito de um assunto e surgiu essa palavra, né? E às vezes tem muitas pessoas que leem a Bíblia, cada um lê por um motivo. Um lê para adquirir conhecimento, outro lê porque encontra refúgio no Senhor e na palavra, o outro lê porque, claro, a Bíblia é completa, qualquer pessoa, ela usa direito a qualquer ser humano. Mas o outro ele lê, amado, para muitas vezes não fazer coisas que a mente dele muitas vezes induz ele a fazer, ou as setas muitas vezes Satanás induz ele a fazer muitas coisas. Então o que acontece? Ele volta a sua mente para a palavra, porque se ele ficar olhando para as lógicas e para as coisas do mundo, ele faz muita coisa que não se quer. Então a Bíblia é remédio para toda ferida, para tudo aquilo que se chama doença. Mas dependendo do que nós buscamos também da Bíblia, se você busca a Bíblia, você lê a Bíblia simplesmente por eu quero ler, eu quero saber, eu quero conhecer um pouco mais. Às vezes você tem um desejo de estar ministrando, de estar. Então depende do que você busca de Deus, é o que Deus vai derramar sobre a tua vida. E às vezes, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente estava morando lá no Jardim Rodrigo, eu sempre tive o desejo de pregar a palavra. Eu morava lá no Jardim Rodrigo, lá embaixo. Então eu ficava ouvindo os programas de rádio até de madrugada. Eu baixada lá, então tinha um pastor que ministrava, eu gostava muito, era ruim de pegar rádio. Meu Deus do céu. A Vera lembra, eu ficava segurando o fio da antena até. E eu gravava as mensagens. Até acho que alguma coisa gravada em fita cassete. Então, às vezes, estava ouvindo assim, ficava enchiado assim na gravação. É a hora que eu cochilava, assim, sabe? Eu acordava cochilado. Então, assim, aí eu cochilei. O braço pesava, eu trocava de braço. Eu era ruim demais de pegar rádio. Então, eu gravava e eu ficava assim, puxa vida, como é que esse homem consegue precisar tanta coisa assim? Tão pouco ele tem visto e lido, mas depende do que cada um nós vamos buscar. Eu sempre, quando eu orava a Deus, eu dizia: Deus, me dá, pedia nem ouro nem prata, a gente perde simplesmente a paz de Deus no nosso lar, na nossa casa.
Mas uma coisa eu sempre pedi para Deus: me dá sabedoria, me dá discernimento, ousadia para ministrar a tua palavra. E eu só orava assim, fazendo oração, saía dali, esperava Deus. Acho que eu queria que Deus mandasse um anjo e ele falava: e aí, agora vai ou não vai? Eu esperava isso de Deus, né? Deus vai fazer, mas se manifestar de uma maneira sobrenatural. Aí um anjo bateu na porta, ó, aí chegou a tua hora. Mas até então, aí certa vez eu orando, buscando isso de Deus, e tinha uma laje em cima. Às vezes eu nem descia para casa, eu já chegava do serviço, eu estava em bicicleta, trabalhava na Chico, já subia na laje para fora. Tinha assim uma visão, né? Hoje nem visão de mato não tem mais, tudo cheio de casa, né? E eu sempre buscava isso de Deus, e buscando sabedoria, discernimento, entendimento da palavra, ousadia para ministrar. Aí certa vez quando eu levantei, o Senhor começou a falar no meu coração a respeito do por que eu estava pedindo alguma coisa que ele já havia concedido. Eu falei assim: deixa eu pedir mais uma vez. Eu entendi. Mas aí o Senhor começou a trabalhar a respeito daquilo que Ele nos dá. Nós só percebemos alguma coisa que nós recebemos quando nós paramos para utilizar no mundo espiritual. Você só percebe que você tem alguma coisa quando você dá um passo com o Senhor. Você só percebe que você tem fé quando você dá o teu passo, quando você caminha para o Senhor, para Jesus. Você percebe que quando você ama, quando você faz essa declaração de amor e atitudes para Ele. E você só percebe que Ele vai te usar quando você disser: Senhor, estou me colocando como brecha. Porque até então vai ser só um pedido vão e vago. Porque você quer que Ele confirme algo na tua vida, às vezes, irmãos, que Ele já tem dado. Então, na verdade, o que nós precisamos é de ousadia. Porque quando nós buscamos algo de Deus e nos colocamos na brecha, no lugar onde o Senhor tem para nos usar, o que acontece? Lá naquele lugar, Ele vai começar a guiar nossos passos, lá naquele lugar. E Ele nunca, ou quase nunca, mostra alguma coisa para alguém antes de a pessoa chegar lá. Abraão, faz o seguinte: eu vou mostrar para você uma terra que eu vou dar para você, eu vou revelar para você, que eu vou mostrar exatamente como é a terra que eu vou te preparar, a terra de Canaã. Vai para a terra que eu vou te mostrar, lá você vai ver. Antes de ele morrer, ele subiu no monte Pisga, ele subiu, olhou, aí que ele viu a terra. Então, andando pela fé, andando, precisando crer na promessa. E sempre foi assim, né? Então, às vezes, a gente ora, a gente busca, a gente clama ao Senhor, mas a gente, o ser humano, a criança, ela tem uma idade dela. Eu até comentei com a minha esposa, né? Só para ensinar. Até comentei com a minha esposa esses dias, né? Então, nossa, aconteceu com a Vera também esses dias, quase. Não vou citar claro, né? Mas esses dias, a colega nossa, o filho dela estuda, muito que é na Paula, né? Ele falou assim para ela: mãe, não precisa me buscar na escola, não. Não precisa me levar, não, pode deixar que eu vou sozinho. Eu falei assim: imagina, como é que você vai sozinho na escola? Não, eu vou sozinho, então eu vou com os coleguinhas aqui. Trabalhar num horário assim meio estranho, então às vezes até que vai. Para buscar, eu falo assim: pois você não precisa me buscar na porta, não, no portão da escola, não. Você pode me esperar na esquina. Eu falei: ó, rapaz, você está com vergonha? Você está com vergonha da tua mãe? Mas há um tempo na vida, isso acontece, sabe? Você vai esperar, talvez você possa ver umas coisas parecidas. Então, chega um tempo, a criança, principalmente, ela começa a entrar num processo da vida dela, em que ela começa a se integrar à sociedade. Ela começa a se formar mesmo, ser sociológico, que é isso que nós somos. Então, algumas coisas a gente começa a perder dos nossos filhos, né? Às vezes eles começam a ficar amigos de alguns, né? O filho fala assim: meu pai tem tantos amigos, conheceu hoje, tem tantos amigos, né? Mas isso vai formando dentro deles. E às vezes, aí eles começam numa idade de aceitar umas coisas e rejeitar outras. Às vezes se envergonhar de umas coisas e se orgulhar de outras. Aí que os pais entram, né? Claro, por os seus limites, demonstrar aquilo que é certo e errado. Mas algo assim bem interessante, porque no cristianismo também acontece isso. No cristianismo da nossa fé também acontece isso. E algumas coisas na nossa vida a gente tem que trazer para a aceitação, mas algumas coisas a gente tem que rejeitar, porque nós ainda somos praticamente crianças na fé.
Somos crianças, eu sou um garotão, até tenho 20 anos. Né? Eu não sei quanto tempo tem, mas o tempo todo a gente sempre vai estar crescendo, sempre buscando a estatura de varão perfeito, sempre buscando aprender algo mais, mas sempre nesse processo de mundo cristão. Né? O que eu adiciono, né? O que eu rejeito? O que eu adiciono, o que eu rejeito? O que eu acrescento, o que eu tiro? Isso aí da vida do cristão sempre vai ter. E eu achei assim bem interessante a maneira de colocação, mas a gente tem que sempre se orgulhar dos nossos pais, né? Quem tem, sempre se orgulhar, porque eles que colocaram a gente no mundo. E eu estava vendo, só para ensinar a adorar, estava vendo a foto dos filhos da Jéssica, né? E é algo assim bem interessante, né? Eu falo assim porque assisti o parto do Deus, né? E é bem interessante, experiência muito boa. Mas uma coisa assim interessante é que a hora que a criança nasce, assim, a criança assistiu no filme, né? Mas sexo tá melado, você não consegue ver. Mas você chegou a perceber a hora que deu a luz no filme, né? A mulher perguntou: que sexo que é, né? O que? Falou: tá melado, ou seja, não dá pra ver, tá aquela coisa toda. Mas a hora que nasce, é um negócio assim tão interessante. E a hora que você vê, eu lembro que quando o médico começou a fazer os cortes assim, sabe? 7 camadas assim cortando a barriga. Aí a hora que ele fez o último corte assim, aí ele abriu, dentro assim apareceu um sujeitinho se mexendo pra lá e pra cá. Eu falei: deve ser se mexendo pra lá e pra cá. Aí a hora que ele abriu assim, depois um negócio assim para tirar, e aí você vê você vê tanta coisa, você vê a mão de Deus, assim, esse poder de Deus, você vê esse sustento de Deus, a gente se afoga assim tão fácil na água, sendo que na verdade a gente foi gerado na água, dentro da água, 9 meses dentro da água, o tempo todo não se afogou, Deus cuidou, até o tempo de a gente ser tirado de lá, daí o mundo passa a ser outro. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês, sempre que a gente deve vir, né? Hora está falando isso, mas eu estava vendo a respeito de umas curiosidades, né? Quando a gente vem para o mundo, olha só, interessante, guarda isso aí. A gente nunca lembra do lugar onde a gente veio e como que era, né? Porque os olhos estavam abertos. Os olhos estavam abertos. Você percebe que antes de nascer essa... Como é que é o nome? Eu sou por fora, eu sou meio caipira. Como é que é o nome dessa proteção aqui dos olhos? Como é que é o nome? Não, pálpebras, né? Porque até então, antes de elas serem formadas, os olhos ficam arregalados. Você percebeu? Depois que elas se formam, depois que se forma essa proteção aqui. Então, mas a gente nunca se lembra do lugar onde a gente veio, né? Acho que dá o olho aberto, o sujeitinho está se formando tudo, né? Perfeitinho. A gente nunca se lembra. É interessante que os médicos dizem, né, que quando a criança ela sai do ventre, está na saída de luto, sabe por que ela chora? É porque ela veio ao mundo: ai, cheguei nesse mundo, agora pronto, o primeiro choro que eu vou dar é agora. Porque sei que isso é o primeiro de muitos, né? Vou começar a chorar já. Não é por isso. Poderia ser, mas não é por isso. Mas é porque ela tem uma espécie de um trauma, isso é de Deus, né? Às vezes os médicos não sabem explicar, mas isso é de Deus. Então ela chora porque ela tem espécie de um trauma, porque ela está saindo de um mundo para o outro. É quase que um choque, assim. Ela vem de um mundo para o outro totalmente diferente. É interessante. Então esse trauma faz com que ela não se lembre do lugar onde ela veio. É como se fosse um apagão assim. Aí você vem com Deus e falei: rapaz, não tinha pensado nesses negócios não. Interessante. Você lembra de alguém que estava lá na barriga, lá mexendo uma coisinha outra, quando o pai cutucou aqui em cima, ele fez assim? Você lembra alguém falando, contando as histórias assim? Você não lembra, né? Então, dificilmente você vai ver alguém lembrando, né? Como é que era da barriga da mãe. Você lembra que você não precisava trabalhar para se sustentar, mas agora precisa. Você se lembra, né, irmãozão? E é duro, só de lembrar disso. É árduo.